E hoje o tema é um que vocês sempre me pedem, que é o relatório de inspeção anual. Será que é preciso? E naqueles lugares que não tem obrigatoriedade, eu emito ou não emito? E aí, conversadores e conversadoras de elevador, estamos aqui para mais um episódio do Conversa Legal no Elevador, um quadro especial aqui do canal, esse espaço criado especialmente para você que atua no segmento de elevador e quer desvendar todos os segredos comerciais do nosso segmento. E hoje o tema é um que vocês sempre me pedem, que é o relatório de inspeção anual. Será que é preciso? E naqueles lugares que não tem obrigatoriedade, eu emito ou não emito? E para isso eu convidei a doutora Andréa Faber para poder falar sobre esse tema. Seja bem-vinda, doutora Andréa. Olá, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada por mais um episódio hoje com um tema bem especial, hein, Kátia? Muito especial. E antes da gente começar a falar desse assunto, agradecimento à Infolev, minha parceira querida aqui no episódio, que permite que eu esteja aqui semanalmente trazendo dicas especiais para você. Obrigada, Infolev, tamo junto aí no nosso segmento de elevador. Bora falar do nosso tema? Doutora Andréa, o que significa relatório de inspeção anual? É isso mesmo? É isso mesmo, Kátia. É o chamado, conhecido como RIA, o relatório de inspeção anual, que ele vem como um instrumento para analisar, atestar as condições técnicas do equipamento, com o objetivo de dar mais celeridade quando estivermos diante de uma situação de risco iminente. E aí, portanto, você vai ter, com esse relatório de inspeção anual, além de ter as condições efetivas do equipamento, de que a manutenção está sendo devidamente cumprida, mas também ser um indicador no caso de ter, geralmente, falar de São Paulo, ele estabelece os itens de segurança que devem ser verificados quando você faz o relatório de inspeção anual. Então, tá? Então vamos lá, vamos começar do começo. Relatório de inspeção anual. Então, ele já fala que ele tem uma inspeção uma vez por ano. Se a gente olhar de uma forma geral, todo ano eu teria que emitir esse relatório, eu sou obrigada a emitir, ou só nesses municípios, como você já citou, São Paulo, por exemplo, deles, nesse município é obrigatório. O Brasil todo precisa emitir esse relatório. Tá. Não são em todas as localidades, os estados, municípios que têm essa exigência. Tá. Então, assim, só para complementar a questão do relatório de inspeção anual, então ele vai dar ao proprietário do equipamento as condições do equipamento. No entanto, naquela localidade que é obrigatório, você vai seguir com os itens de maiores riscos, os itens de segurança. Tá? Então, se naqueles itens de segurança, onde existe a obrigatoriedade e tiver um indicativo de que as condições não estão adequadas, tá? A partir daí, o órgão vai notificar o cliente para que ele, então, providencie o reparo, a substituição, o que quer que seja, para tirar dessas condições que está em risco. Tá? O relatório de inspeção anual, ele é criado com o intuito de proteger quem? O condomínio, o síndico, que é o nosso representante legal aí, os usuários, os condôminos ou a empresa de elevador?
Não, ele é para ambas as partes, Kátia, tá? Eu entendo que tem as vantagens e desvantagens, Eu né? adoro isso. Então, do ponto de vista ali de vantagem, é uma maneira da empresa se obrigar a trabalhar adequadamente, porque num determinado momento ele vai emitir um relatório de inspeção do equipamento. Então, essa vantagem é para o condomínio. Quer dizer, se eu tenho um relatório, eu estou exigindo que a empresa, em algum momento, ela faça aquela verificação para garantir, olha, estou fazendo bem o meu trabalho. Exatamente, é isso, né? exatamente. Então, essa é proteção do condomínio ali. Tá? Mas eu vejo também como uma vantagem da empresa, Kátia. Por quê? Porque a empresa, obrigada a emitir o relatório, ela também vai tomar muitas cautelas enquanto ela está ali com um profissional que ela direciona para fazer sua manutenção, né? Então, para mim, são em ambas as partes. Por quê? A partir do momento que, eventualmente, ali tenha algo que passou, é o momento de eu revisitar para que isso não aconteça de novo. Tá? E quando você falou que em São Paulo tem uma relação de itens que são verificados, né? Gente, eu vou pegar o exemplo de São Paulo para a gente esclarecer algumas dúvidas. Depois a gente fala daquelas localidades que não tem essa legislação, tá? Então, eu fui lá, fiz, né, o meu RIA direitinho, mas cheguei num determinado ponto que é pedida a verificação, eu já comuniquei esse cliente que precisava ser feita essa troca, mas o contrato é 100 peças e o cliente ainda não autorizou. Então, eu estou impedido de aplicar porque ele não autorizou que eu fizesse essa troca. Como que isso acontece dentro do RIA? Então, o RIA, Kátia, embora ele está lá, inspeção anual, né, relatório de inspeção anual, a legislação do RIA, ela estabelece que toda vez que você pegar um equipamento novo, você tem que fazer um relatório de inspeção anual. Então ele entrou na carteira... Entrou, você faz um RIA. Tá. Tá? Ele vai ficar quase como uma referência de como aquele equipamento chegou na tua mão. Exato. Por mais que você tenha um relatório seu à parte, aquele RIA, que é naquela cidade obrigatória, você faz para dar visibilidade, não só para o proprietário, que tem que manter ele num quadro visível, como também informar o órgão fiscalizador. Tá? Então, não necessariamente, né, ele vai ser anual. Então, a partir do momento que eu entrei num cliente novo, eu faço o RIA e vou fazer o próximo daqui a 1 ano. Aí eu entro no prazo anual. E tem que ser sempre na mesma data do primeiro, então se eu assinei o contrato em outubro desse ano, em outubro do ano que vem eu teria que fazer o próximo. Preferencialmente, tá? E aí, indo na sua pergunta, tá? O que em São Paulo, a legislação de São Paulo do RIA fala? Você também pode fazer o RIA quando você se deparar que o proprietário do equipamento não executou, não autorizou aquela atividade, aquele serviço que você indicou como sendo imprescindível e está dentro, né, dos itens de segurança que o órgão estabeleceu. Então, freio de segurança, um cabo, né, são questões que, infelizmente, o problema nela recai num risco imenente. Tá? E que pode colocar até em risco o próprio técnico da manutenção, né? Exatamente. Tem situações aí que você está colocando o seu técnico ali em risco. Interessante. Exatamente. Isso. Então, você, empresa, né, que está diante de uma situação e que o proprietário do equipamento, né, o síndico, a síndica não autoriza, você pode até informar para o próprio síndico, a síndica, que você vai levar essa informação através de um RIA e que o órgão vai tomar conhecimento. Tá? E vou falar mais. Também na legislação do RIA, ele autoriza que quando estiver diante de uma situação também de risco, a empresa de manutenção pode desligar o equipamento.
Tá. Tá? Legal. Eu tinha muitas questões que eram enfrentadas pelos colaboradores que faziam a ponte com o cliente, de que tinham risco e não podiam desligar o equipamento, porque o equipamento não era da empresa de manutenção. Né? Isso eles temiam, porque, olha, não posso desligar o equipamento se esse equipamento não é da empresa de manutenção. O equipamento, ele é do condomínio, ele é propriedade do entendi. condomínio. Quer dizer, aquele equipamento estava no meu contrato de manutenção, mas na percepção do técnico, como o elevador é do condomínio, Isso. ele não se sentia autorizado a desligar. Perfeito. Mas, na verdade, ele é autorizado, porque ele é o responsável. Isso. E eu estou falando isso, Kátia, olhando São Paulo, tá, pessoal? Então, São Paulo, a legislação do RIA, tá? Embora a gente fale, só fala de inspeção. Não. Ela também autoriza, no seu artigo 4º, no decreto 47536, salvo engano, decreto municipal, que você pode desligar o equipamento. Óbvio, né, gente? Com a real necessidade, que a gente sabe o quanto gera de transtorno para dentro de um condomínio o equipamento ficar desligado. Tá? Legal. Agora, e nas localidades que você não tem essa exigência, né? São poucos, porque assim, né? Só retomando, legislação sobre elevador é municipal, né? Isso. A gente precisa tem dar uma municipal olhada. E tem estadual também, Kátia. Em São Paulo, RIA é municipal. Isso. É o município de São Paulo. Exatamente. Nós temos em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, Distrito Federal e Campo Grande, tá? Nessas localidades, tem legislação que determina o relatório de inspeção anual. Você emitiu o relatório de inspeção anual, tá? Tem algumas localidades que têm determinadas nuances, né? Que são específicas da localidade, que muda uma coisa ou outra, tá? Mas ela vai seguir sempre a condição de você trazer como que estão os equipamentos, né? O indicativo, principalmente dos itens de segurança, e sempre com a RT recolhida. E aí, essa é uma outra pergunta. Então, vamos esperar um pouquinho. Antes a gente entrar nos municípios que não tem lei, tá? Perfeito. Só fazer esse esclarecimento, tem muito consultor aí que tem dúvida entre RIA, ART, CREA, todas essas sopinhas. A sopinha de letrinhas. Então, antes da gente entrar no tema dos municípios, explica para mim o que é, o RIA a gente já falou, né? O que é RT? A RT é a anotação de responsabilidade técnica, tá? Essa RT é uma taxa que você recolhe toda vez que você executar uma atividade que está vinculada à atribuição de um engenheiro. Temos um episódio sobre isso, tá, também. gente? Então, procura, vou deixar aqui no descritivo do episódio para você procurar, que tem tudo detalhado. Bem detalhado. Mas se você não conseguiu ver lá, explica então melhor o que é esse início. Todo mês que eu faço uma preventiva, eu preciso recolher? Isso, e aí... Não, mas eu só recolho no começo do contrato, né? No contrato de manutenção. Então, o que a lei fala? A lei fala que você não pode executar atividade antes de recolher a RT. Assinei o contrato de manutenção. A sua manutenção vai ser semana que vem. Vai ser segunda-feira que vem, um exemplo. Então, você tem que fazer o recolhimento da RT até no final de semana. Antes de iniciar essa primeira preventiva. Mas no mês seguinte, que eu vou voltar no cliente, eu já recolhi, tá? Eu preciso recolher outra, não, né? Eu não recolho 12 ARTs todos os meses, não, né? Então, geralmente você recolhe conforme o tempo do contrato. Tá? É proporcional. O que a gente costuma fazer para facilitar, e que eu acho que a grande maioria já faz. O contrato é de 24 meses, então eu vou recolher os 12 primeiros meses. Então, eu vejo quanto que vai custar aquele valor do contrato, porque
a RT é calculado pelo valor do serviço, Isso, tá? E aí, então, eu tenho por 2 meses a RT, tá? Tá. Então, por exemplo, houve um incidente no 8º mês. Eu vou mostrar a RT que eu recolhi lá no primeiro mês. Mas ela é proporcional, é como se você estivesse recolhendo todos os meses. Isso, tá? Então, vou apresentar ela. Tá? Aí a gente só tem que tomar cuidado que nos próximos 12 meses eu tenho que ir lá e recolher os 12 próximos meses. Por isso que tem que ter RT para modernização também. Também, RT para modernização, RT para projeto, RT para fabricação e RT para instalação e montagem. Tá, então a RT não é RIA, gente. São coisas distintas, apesar de amarradas. Porque você já tinha falado que o RIA a gente faz logo que a gente assina para ter aquele relatório de referência. Isso. Então, assumir um contrato, eu preciso recolher a RT e fazer o RIA. Isso. Por quê? O RIA é um documento onde lá vão estar descrevendo as condições de um equipamento de forma técnica. Quem ali está falando das condições de um equipamento tem que ser um profissional que estudou e sabe o que está falando, tá? Se eu emitir uma RIA e eu não emitir, desculpa, se eu vou usar um termo melhor. Tá. Se eu elaborei uma RIA, né, um relatório de inspeção, e não emitir a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, que é a taxa que eu tenho que pagar para ir junto com a RIA, essa RIA, ela vai ser provavelmente anulada, invalidada. Tá? Por quê? É como se eu tivesse feito um documento sem validade técnica e sem validade jurídica, tá? E estou colocando em xeque o meu responsável técnico. Por quê? Uma das penalidades imputadas ao engenheiro é quando eu empresto meu nome ou meu CREA para uma empresa e a empresa utiliza dele sem que eu esteja chancelando ela, sem que eu esteja emitindo a RT. Tá. E aí surgiu mais uma sopinha de letrinha que é o CREA. Isso, que é o CREA. Então, com isso, Kátia, pode, obviamente, trazer inúmeras implicações, né? Tanto para a pessoa jurídica, mas especialmente para a pessoa física, que é o engenheiro responsável. Tá? Tá legal. Então, só agora voltando, a gente já falou de ART, a gente já do CREA, né? Agora vamos voltar para o RIA, tá? Então, o RIA também protege a empresa de elevador, porque ela tem ali a indicação das condições daquele equipamento. Qual que é a sua opinião sobre emitir o RIA naqueles municípios que não é exigido? Você acha importante que a empresa faça? Eu acho assim que é um diferencial, que é um compromisso que eu estou assumindo como empresa com o meu cliente. É onde eu faço essa amarração, essa conexão em estar mostrando para ele quais são as condições efetivamente do equipamento dele, né? E o síndico, óbvio que como a gente já falou, né, da relação contratual, que a gente sempre trabalha e foca nela, uma relação transparente, leal, colaborativa, né? Você vai tomando por base que tudo que está ali, de fato, é legítimo, né, Kátia? E eu posso colocar esse compromisso de emissão do RIA no meu contrato, naqueles lugares que eu não tenho obrigatoriedade, por exemplo? Sim. Só que assim, você colocou, você vai ter que cumprir. Você vai ter que cumprir. Tá? Se é inspeção anual, não adianta você fazer a cada 24 meses. Então, você dê um outro nome para o seu relatório. Sim. Tá? Não vou fazer anual, vou fazer a cada 18 meses. Então, não é relatório de inspeção anual. Você deu um outro nome, vou fazer uma inspeção no seu equipamento a cada 18 meses. E onde que o RIA ele fica armazenado? Essa minha pergunta, ela é
pertinente, principalmente nessas localidades que você não tem obrigatoriedade, né? Porque a gente imagina que no lugar que você tem a obrigatoriedade vai existir uma fiscalização, e esse é um outro ponto. Mas que vai ter uma certa fiscalização porque é uma exigência. Agora, nesses municípios que não têm obrigação, a gente deduz que não vai ter uma fiscalização. Onde que a gente armazena? Deixa na pasta do cliente? Isso tem uma forma de você amarrar com o credo engenheiro? Olha, Kátia, eu manteria junto com o contrato, né, junto com as RTs que foram apresentadas em relação à manutenção do equipamento, tá? Por quê? Quando a gente tem um incidente, tá? Saquei onde a doutora Andréa quer chegar. Esse é um dos documentos. É claro, a gente está numa localidade que não é exigida. Entretanto, ele vai ser uma fotografia de como estavam os equipamentos. Por isso que eu digo, a partir do momento que você se comprometeu, ali você tem que cumprir, tá? De fato, com toda a cautela, para se resguardar de que o equipamento está sendo manutenido de forma adequada. Legal. Me passou uma hipótese aqui, porque eu não sei se ela é real. Se não for, você pode falar, não tem nada a ver. Mas vamos dizer que eu estou nesse município aí, que não tem legislação, mas eu coloquei no contrato, faço direitinho o meu RIA, uma vez por ano e tal. E o cliente não me avisa, mas contrata uma empresa ali para passar o sistema de segurança, a câmera. Certo. E lá pelas tantas, isso deu um problemaço, os fios se pegaram, né, que a gente sabe que isso acontece, dá aquele, né, e aí me chama, colocando a responsabilidade na minha manutenção. Nesse caso, o RIA me protegeria? Se eu tenho um RIA que acompanha, ele faz direitinho, olha, estava aqui antes desse assunto ter acontecido, o equipamento estava funcionando. Sim, Kátia, te protegeria, o único problema é de quando foi esse último RIA, né? Tá, acho que é mais fácil você pegar o RIA com mais a última manutenção, com mais as últimas fichas, né, de atendimento, ordens de serviço. E aí ela dá outra dica para vocês, tá, gente? Ela entrega tudo. Entrego tudo. Guarda as ordens de serviço, Isso. tenha um aplicativo, tem a foto. Tudo. Assinatura do cliente, quiser acompanhar, deixa acompanhar. O dia que chegou, a hora que chegou, por exemplo, em Belo Horizonte, a legislação de Belo Horizonte que tem lá, eles exigem que você coloque o que você fez no equipamento. Não é manutenção preventiva, é o que você executou no equipamento, que eu acho isso fundamental. Para mim, assim, é uma maneira de você dar visibilidade para o cliente do que você vem fazendo no equipamento dele. Amanhã, depois, aquele equipamento está precisando de fazer algo de diferente. Aí você tem como até justificar. Olha o que eu venho fazendo no seu equipamento e mesmo assim, agora chegou a hora, o momento de fazer a substituição desse componente. Tá? Legal. Bom, estamos indo àqueles finalmente, mas ainda tem algumas perguntinhas aqui. A primeira pergunta, agora como se eu fosse a cliente, tá? Então, eu estou no município de São Paulo, que tem uma exigência e percebo que eu não recebi o RIA ainda, né? E aí a empresa não emitiu. O que acontece quando a empresa deixa de emitir o RIA na cidade de São Paulo, por exemplo? Então, ela vai ficar sujeita aí a multa, tá? O engenheiro... Mas não é automático, a prefeitura não fica contabilizando isso. Não. É o cliente que teria que se manifestar. Exatamente. Ali, realmente, a gente tem que ficar nessa cobrança, salvo se o órgão resolver fiscalizar. Aí, quando ele fiscaliza, ele vai te pedir a capivara toda dos equipamentos. Tá? Dentre eles, o RIA. Queria dar uma dica para os clientes, tá? Muita atenção, pessoal, quando você recebeu o RIA, e lá no documento tem um númerozinho de RT. Esse númerozinho de RT não é suficiente para você se valer que a RT foi recolhida. Você tem que pedir para a sua empresa de manutenção a ART. Tá? Então, é importantíssimo isso. Tá?
Eu já tive situação que o cliente recebia o RIA com o número de RT e essa RT nunca tinha sido recolhida. E aí o RIA perde a validade, como você tinha falado. Total. Tem que estar junto. Total. Tá. Mas uma pergunta. Estou num município que não tem exigência, mas eu solicito, eu quero, como condomínio, tá? Sou síndica e exijo que seja feito. Eu tenho esse direito de exigir que seja feito um relatório de inspeção anual? Eu, como síndica, não é lei. Em outros municípios. Não, Kátia. Vai ser um acordo mesmo entre partes. Eu acho que o que você pode pedir é, de tempos em tempos, você ter um histórico, né, dos últimos acontecimentos, do seu equipamento, até para você, síndica, se justificar numa assembleia, né? Muitas vezes, o contrato vai sofrer um reajuste. Olha, a forma da natureza desse contrato, que é sem peças, está compensando mais contratar um com peças. Isso tudo vai dar, tanto para você, a síndica, quanto para a empresa, mais oportunidades. Né? Não é só o fato, eu vou fazer porque é obrigatório, que eu tenho que fazer, ou aquele lugar que não é obrigatório eu vou fazer. Eu vejo que tem muitas oportunidades ali que você pode, cada uma das partes, ter a sua vantagem, né? Em termos de ter mais garantia de segurança e, ao mesmo tempo, você poder oferecer outros serviços que você identifica que está na hora, né? No momento de fazer a troca, né, até uma modernização, né, se for o caso. Legal. Tá? E acho que essa é uma posição legal para a gente até finalizar a nossa conversa, né? Qual que é a sua dica aí de utilizar um documento, né, onde é obrigatório, você já vai ter que emitir a favor da empresa de manutenção? Qual que é a sua dica aí? Olha, a favor da empresa. Da empresa. Eu sou empresa de elevador, tenho que emitir, já emito anualmente mesmo. E aí aquele documento muitas vezes fica escondido dentro da gaveta, ninguém se preocupa com ele. Olha, Kátia, eu faria exatamente como eu comentei mesmo. Eu levantaria um histórico dos últimos meses, ou dos 6 últimos meses, ou anualmente, né? Talvez dos últimos 6, eventualmente. Dali eu faria uma análise minha interna, entender o que está acontecendo naqueles equipamentos e dali abrir oportunidade para você iniciar uma conversa com o seu cliente. Olha, perfeito isso, hein, gente? Tá? Para modernização, essa dica... Para você ver o que compensa, né? Mostrar o que foi substituído nos últimos tempos. Às vezes foi só aquele equipamento, mas ele tem outros que vão entrar nessas condições daqui num curto prazo. Então, é esse diagnóstico que eu faria de uma forma técnica, de uma forma legítima, que ele vai ter o histórico para mostrar e apresentar ali e começar uma negociação com o cliente. Bom, seria a minha dica. Resumindo, né? Municípios que não têm obrigatoriedade, você entende como legal, não legal de legal, tá, gente? Isso é interessante. Interessante fazer. Utilizar o RIA também como uma forma de fortalecer os seus diferenciais da empresa. Olha, eu faço, mesmo sendo obrigatório, eu faço. E onde é obrigatório, a gente poder utilizar o RIA também como mais um argumento para modernizar o equipamento, ou dizer tudo que você já vem fazendo, né? Como um diferencial da empresa também. Legal. E não esquecer o recolhimento da RT, jamais, hipótese alguma. E outra dica que eu falo, muito importante, falando de novo em São Paulo. Informação que você menciona, coloca no RIA, de que o equipamento está muito bem, obrigada, e, na verdade, ele não está. Você, empresa, fica sujeito a perder a sua concessão como empresa de manutenção. Isso é sério, hein? Tá? Você pode perder o seu registro como empresa de manutenção. Nossa, já vi tanto. Tá? Então, isso é muito, muito importante. Caramba. Tá. E isso basta que o síndico denuncie, por exemplo, e tenha uma fiscalização isso ali. Basta que um acidente aconteça e não precisa nem ter vítima, tá? Qualquer tipo de acidente. Pegar o RIA,
e o equipamento estava bem, e era um item de segurança que deveria ter sido mencionado, que isso acontece muito, sim, tá? sim, E essa situação já entraria no que a gente falou aqui. Claro, né? O órgão vai abrir prazo para você se manifestar e tudo mais, aí contrata uma ótima advogada para te defender, não tenha dúvida, né? Fica a a dica, mas isso é muito importante, isso está expresso na lei, tá? Ótimo. Muito legal. E assim a gente vai encerrando mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador. Esse quadro que é o Conversa Legal no Elevador, sempre com a presença da doutora Andréia aqui para dar essas dicas importantíssimas. E antes da gente finalizar, não deixa de seguir o canal no Spotify e também se inscrever no YouTube. E se você é mulher profissional do segmento de elevador, vem fazer parte das elevadoras. Aqui, ó, um grupo especial para as mulheres que atuam no nosso segmento, para a gente trocar dicas, informações e também se apoiar. Então, vem com a gente. E até semana que vem em mais um episódio. Obrigada, doutora Andréia. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.